Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 11 horas no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro. E hoje nós recebemos para o nosso bate-papo, a nossa entrevista do dia, a Patrícia Cota, ela que é diretora executiva adjunta do Imaflora. E ela, foi a articuladora para a criação da Rede Origens Brasil, que visa promover novos modelos de negócios na Amazônia com populações tradicionais e povos indígenas. Foi ainda por 2 vezes homenageada pela ONU em 2021 pelos trabalhos com a Amazônia e os povos da floresta. E para essa entrevista, nós vamos viajar um pouquinho. Nós vamos para a Colômbia, em Cali, onde está a nossa entrevistada. Olá, Patrícia, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Patrícia, você está em Cali, na Colômbia, por um motivo muito importante, né? Você está participando da 16ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Diversidade Biológica, ou, como é mais conhecida popularmente, a COP16 da Biodiversidade. A COP começou, na segunda-feira passada, dia 21, segue até 1º de novembro, nessa próxima sexta-feira. Então, é um evento longo, diversos dias, uma agenda muito robusta. Fala pra gente um pouquinho, uma panorâmica da importância da COP16 Biodiversidade, Patrícia. Bom, a COP Biodiversidade é o principal fórum global onde os países se encontram, se reúnem para discutir e negociar as metas, as ações de conservação da biodiversidade global. O Brasil, essa COP ela tem uma importância enorme para o Brasil, porque o Brasil é o país mais mega diverso do mundo e essa biodiversidade é sinônimo de negócios, ela é sinônimo de conservação da água, geração de medicamentos, cosméticos, uma série de produtos e serviços. Então, o Brasil tem um olhar muito importante para essa COP e não é à toa que ela vem crescendo significativamente. A gente conhece muito a COP do clima, todo mundo já ouviu falar, acompanha, mas a COP Biodiversidade, que acontece a cada 2 anos, ela está tomando uma proporção enorme. A delegação brasileira bateu recordes aqui nessa COP, uma delegação enorme, e principalmente do setor empresarial. A gente vê um aumento expressivo do setor empresarial que passa a acompanhar a COP Biodiversidade, E vocês... Pode concluir. Bom, e essa COP ela tem uma importância, porque a última que aconteceu em Cali, em Montreal, há 2 anos atrás, ela estabelece o Acordo do Marco Global de Biodiversidade. E lá ele apresenta 4 grandes objetivos que devem ser cumpridos até 2050 e 23 metas até 2030. As suas estratégias e os seus planos de ação, que são aqueles que vão mostrar como esses compromissos assumidos pelos países, 196 países, entre eles o Brasil, vai demonstrar suas ações para cumprir essas metas, Patrícia, e você está aí, enquanto representante do Imaflora, um importante instituto de manejo, de certificação florestal e agrícola. E qual que é o objetivo, qual que é o foco do Imaflora enquanto é participante nesse evento, estando aí presente? Porque a gente sabe que a agenda vai ser vasta, tem muita coisa aí acontecendo, não dá para acompanhar tudo e 100%, então tem que fazer aí um recorte do objetivo de vocês, daquilo que vocês dão conta de acompanhar, e participar. Qual que é o foco de Imaflora estando aí nesse evento hoje? Bom, o Imaflora é uma organização que ela tem como foco mostrar que é possível produzir e conservar. Esse é o nosso foco. Então, a gente está aqui para acompanhar como vai ser a discussão de financiamento para assegurar que essas metas, esses objetivos e essas estratégias apresentadas pelos países nos seus planos de ação sejam subsidiados. No Acordo do Marco Global, tem uma meta 19, que ela fala que para que esses planos possam ser implementados, tem uma conta que diz que tem que se reduzir em 500 bilhões o volume de recursos que são injetados em cadeias ou ações que degradam a biodiversidade, e, por outro, injetar 200 bilhões por ano em cadeias, em ações que promovam a conservação. E ainda nessa meta,
eles falam que os países desenvolvidos têm que aportar 20 bilhões nisso. E o que a gente está vendo aqui é que até agora, nesse momento, apenas 200 milhões foram comprometidos. Então, a grande questão que está na mesa das negociações é como sair dessa COP, assegurando que os países desenvolvidos se comprometam a financiar a conservação, cujas espécies estão predominantemente em países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, com alta biodiversidade. Então, para que esses planos possam ser efetivamente colocados em práticas, a gente precisa que esses financiamentos ocorram. E isso é talvez uma decisão, né, um acordo muito importante no momento em que as exigências internacionais, né, os olhos do mundo, eles estão voltados para o Brasil, é um grande produtor mundial, né, o Brasil produz grãos, produz carne, produz alimento para, né, alimentar o mundo. É cobrado sustentabilidade do Brasil. O Brasil tem buscado, né, através de um código florestal que é muito exigente, é muito criterioso, se adequar cada vez mais a ações de sustentabilidade, mas necessita também de aporte de recursos para poder, né, ter preservação ambiental e produção também para alimentar o mundo, né, Patrícia? Perfeito, é isso. Então, a discussão que está na mesa aqui, e a prioridade número 1 do Itamaraty dos negociadores, é como assegurar que os países que haviam se comprometido na última conferência com que esses recursos de fato aportem. O interessante também é que o Brasil, embora apenas 20% dos países tenham apresentado os seus planos de ação, que é uma pena, né? O Brasil também não conseguiu concluir a tempo o seu plano, mas é super importante que o Brasil não só está à frente nessas negociações, fazendo com que os países se comprometam, mas também o Brasil trouxe outros mecanismos que ele vem articulando, como o Fundo de Floresta Tropical para Sempre, que foi anunciado pela ministra Marina Silva na última Conferência do Clima, que é um fundo que visa remunerar aqueles que mantêm a floresta em pé e conservam. Então, acho que o Brasil aí pode ter um protagonismo apresentando um outro mecanismo, e o que eu acho importante também é a gente observar aqui, que a gente vai acompanhar até o fim da conferência, a participação do setor empresarial. Existe uma meta específica, a meta 15, que pede que as empresas passem a monitorar e reportar os seus impactos na biodiversidade. Então, a gente vai acompanhar a movimentação do setor empresarial, que está em peso aqui nessa conferência, inclusive passando a acompanhar mais de perto as negociações aqui. Eu ia te perguntar justamente sobre essa questão, né, dos planos, das metas, né, desses países aí signatários nesse acordo, né, se eles são construídos coletivamente ou de um modo nacional, né, para cada país. Então, cada país constrói algo ali segundo a sua realidade geográfica, é isso? É isso, a gente tem as diretrizes, né, do Acordo do Marco Global da Biodiversidade, são 23 metas, e cada país elabora a partir de um rito, né, estabelecido, quer dizer, consulta à sociedade civil, setor empresarial, academia. Então, tem um rito, e, por exemplo, no Brasil, esse processo está sendo conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente, mas ele não é um plano do Ministério do Meio Ambiente, ele é um plano do Brasil que precisa ser articulado e construído com mapa, com os outros ministérios, né? Então, esse é o rito que deve ser seguido, que a CDB recomenda. Então, são esses planos adaptados à realidade local, e que são compromissos públicos assumidos por cada país. O que a gente precisa agora é ver as fontes de financiamento, né? Ainda tem uma negociação, agora a gente começa os chefes de Estado chegando aqui na conferência, acho que hoje a ministra Marina Silva já vai estar presente, há a expectativa que o vice-presidente esteja aqui, onde vão começar a ser fechado esses acordos, né? É uma negociação longa, tem negociações que são políticas, né? Mas a expectativa é que a gente saia daqui, principalmente com a definição dos aportes, porque sem esses aportes, eu acho que não dá mais para o Brasil continuar pagando a conta da conservação, assim como outros países tropicais. E você colocou essa questão, né, de que existe aí um objetivo de 200 bilhões, apenas 200 milhões já estão aí, né, acordados. E como que vai ser a mobilização desses recursos? Como que vai se dar o monitoramento, a verificação do seu uso? Isso já está estabelecido? Essa é a discussão de como esses recursos que foram comprometidos vão ser aportados.
e existe um fundo de biodiversidade gerido pelo GEF, que vai permitir a implementação. Tem a posição brasileira, que a gente deve rever a governança do fundo, que o fundo deva ter uma participação mais ativa dos países que vão receber esses recursos. Então, toda essa é uma discussão política, né, que vai ser travada aqui. Nós temos um corpo de negociadores bastante competentes aqui, e vamos ver como é que a gente avança daqui até o final. E eu te pergunto, Patrícia, já, né, uma semana de evento, uma semana, né, já acontecendo discussões, debates, agendas aí da COP16 da biodiversidade, o que você já pôde perceber, né, dessa primeira semana e quais são as expectativas para essa segunda semana de evento? Olha, o que eu percebo é a proporção que essa conferência tomou. A delegação brasileira é maior, inclusive, que a delegação da Colômbia. Então, o Brasil em peso está acompanhando, uma presença marcante do setor empresarial, vários eventos que falam de mecanismos de financiamento. A gente está ouvindo aqui créditos de biodiversidade, que é uma coisa ainda muito incipiente, mas que está sendo apresentado, alguns pilotos aqui. Então, o que eu sinto, o Brasil vem reconhecido aqui, ele poderia ter tido um protagonismo maior, apresentando os seus planos, tomando à frente a liderança disso. A gente entende que o Brasil tem pela proporção, o tamanho dele, fazer esse processo com consulta, é um processo longo e demorado, mas eu acho que a gente perde a oportunidade. E o que eu vejo é que essa conferência é um preparatório para a COP30, que vai acontecer em Belém. Então, a gente espera sair daqui com algumas diretrizes, algumas recomendações que sacam esses destinos desses recursos definidos, para que a gente possa dar um passo aí na Conferência do Clima, né? Porque eu acho que o recado mais importante aqui é que a gente perdeu a oportunidade de mitigar os efeitos do clima, né? Então, a gente não conseguiu conter o aumento da temperatura, e a gente está sentindo no Brasil inteiro aí o impacto disso, e agora a gente vai ter que começar a falar de adaptação. Infelizmente, a adaptação é muito mais caro, então eu acho que a gente não pode mais correr o risco de perder esses times, esses momentos aí daqui para frente, né? E quais são, talvez, para a gente fazer aqui uma recapitulação para os nossos ouvintes compreenderem, quais são esses principais mecanismos, então, essas principais ferramentas desse financiamento da proteção e da recuperação da biodiversidade? Bom, o marco, a meta 19, ela define, faz uma conta do que seria necessário para a conservação, e ela diz o seguinte: de um lado, você tem que reduzir os incentivos que degradam, na ordem de 500 bilhões por ano, e do outro, você tem que incentivar as cadeias que impactam positivamente a conservação dos biomas e da biodiversidade. Desses 200 bilhões, que é a conta anual que deve ser injetado, 20 que deve vir de várias fontes, filantropia, setor privado, governos, 20 bilhões por ano, ele deve vir de países desenvolvidos. Os países desenvolvidos devem aportar em países de desenvolvimento que detêm floresta tropical e onde está os maiores remanescentes de espécies que devem ser conservadas. Então, esse valor de 20 bilhões tem que ser aportado até 2030. Existe um fundo global que foi criado provisoriamente para receber esses recursos e depois ver como esses recursos vão chegar na ponta para os países que conservam. E o que a gente está vendo aqui é que é uma negociação política, não é uma coisa muito fácil. Existiu o acordo do aporte de 20 bilhões, mas até agora, os últimos números que a gente tem é que esse valor só chegou até a ordem de 200 milhões, ou seja, é um valor muito pequeno e que não financia o que a gente precisa. Excelente, Patrícia. Mais alguma informação que você considera importante trazer aos nossos ouvintes? Agora a gente vai acompanhar, estão chegando os chefes de Estado, vamos acompanhar essa evolução. Daqui até o final da conferência, a gente tem vários eventos ainda do setor empresarial, a gente tem aqui a CNI representando em massa, os CEBEDs, não, são setores empresariais que estão acompanhando, e eles estão olhando principalmente a meta 15, que é essa meta que exige o compromisso do setor empresarial na contribuição da conservação. Então, vamos acompanhar aí para ver se a gente sai daqui com algum direcionamento e que isso possa
se plugar na Conferência do Clima, a COP30, que acontece em Belém no ano que vem. Patrícia, agradeço muitíssimo você tirar um tempo aí na sua agenda, né? Você está na Colômbia, está participando, né, em loco dessa agenda climática, né, que é a COP16 da biodiversidade aí em Cali. Então, tirar um tempinho para falar conosco, realmente é uma honra recebê-la nessa manhã. Fica aqui o nosso muito obrigada, viu? Prazer falar com vocês. Bom dia. Encerramos a entrevista do dia, que recebeu hoje a Patrícia Cota, ela que é diretora executiva adjunta do Imaflora. Jornal Brasil Rural.